Esse é o M1 Abrams, um dos tanques de batalha mais icônicos do mundo, amplamente utilizado pelo exército dos Estados Unidos e por várias outras nações. Concebido para a guerra terrestre blindada moderna, é um dos tanques mais pesados em serviço, possuindo um peso médio de 68 toneladas métricas, ou seja, o peso de uns 63 carros populares. E mesmo com todo esse peso, ele consegue atingir uma velocidade máxima de 67 km por hora na estrada e 40 km por hora em off-road. Existem várias características notáveis desse tanque, como por exemplo, o fato da torre possuir lados inclinados para desviar projéteis para cima, o fato dele possuir proteção contra ataques nucleares, biológicos e químicos, os chamados sistemas de proteção NBC, que criam uma pressão positiva no interior do tanque, impedindo a penetração de contaminantes, e o fato do canhão se manter fixo e trancado no alvo, mesmo que o veículo esteja se movendo por inclinações ou terrenos extremamente acidentados. Além disso, uma outra característica notável dele é a sua modularidade. Boa parte dos seus componentes foram projetados para serem facilmente reparados no campo de batalha. Isso inclui as esteiras ou lagartas, que são o componente mais frágil e de maior probabilidade de dar defeito no tanque, podendo se romper ao ser atingido por artilharia ou mesmo pelas condições adversas do terreno. O motor, a transmissão automática, painéis de blindagem, entre outros, são todos projetados para serem facilmente reparados e substituídos, mesmo estando no campo de batalha. Mas talvez uma das características mais notáveis do M1 Abrams seja o seu motor, que é diferente da maioria dos motores dos tanques em serviço, como o Leopard 2 da Alemanha, o Challenger 2 do Reino Unido e o T-90 da Rússia, que usam todos motores a diesel, enquanto que o M1 Abrams é equipado com um motor de turbina a gás, o Honeywell AGT 1500. Este tipo de motor é mais comumente encontrado em aeronaves do que em veículos terrestres. Este motor é idêntico aos dos aviões em conceito e em princípio de funcionamento. Ambos operam sobre os mesmos princípios fundamentais de compressão de ar, combustão e conversão de energia em movimento. Mas não para por aí. O motor deste tanque pode operar com uma variedade de combustíveis, tais como o diesel, a gasolina da aviação, o JP8, querosene e álcool. Pensa só nisso. Essa capacidade multifuel foi pensada por razões estratégicas, logísticas e operacionais, conferindo ao motor uma versatilidade única que existe em alguns outros poucos tanques de guerra. Essa capacidade multifuel foi pensada tendo em vista cenários de combate, especialmente em operações prolongadas e em terrenos desconhecidos, onde a disponibilidade de um tipo específico de combustível pode ser limitada ou completamente inexistente. Assim, um motor multifuel permite que o M1 Abrams funcione com praticamente qualquer combustível disponível, podendo ser até mesmo álcool, garantindo que o tanque possa continuar sua missão independentemente das condições de abastecimento no local. Mas ele usa geralmente diesel pelo fato desse combustível possuir algumas propriedades específicas, como o fato de não inflamar facilmente, mesmo que seja tirado uma chama. Devido ao princípio de funcionamento dos motores de turbina a gás, torna-se mais fácil torná-los compatíveis com uma variedade de combustíveis do que os motores puramente a diesel. Uma outra vantagem desse tipo de motor é o peso dele, de apenas 1,1 toneladas, sendo mais leve que os seus rivais a diesel. Uma outra vantagem é a potência e a relação peso-potência, com o motor debitando 1500 cavalos de potência para um motor relativamente leve e compacto. Isso dá ao M1 Abrams uma aceleração e mobilidade excepcionais no campo de batalha. Porém, vem com uma pesada desvantagem, que é o alto consumo de combustível, consumindo aproximadamente de 1,7 a 2 vezes e meia mais combustível que os outros tanques, como o Leopard 2, Challenger 2, Leclerc e o T-90. Para comparar, o M1 Abrams comporta 1900 litros de combustível, enquanto que um carro popular comporta 60 litros. Esse combustível todo é necessário porque o M1 Abrams consome combustível a uma taxa de cerca de 3,8 litros por quilômetro, em terrenos variados. Um carro popular pode ter um consumo de cerca de 12 km por litro na cidade e até 15 km por litro na estrada. Com um tanque cheio, o M1 Abrams pode percorrer aproximadamente 150 a 250 km em terrenos variados e chegar a pouco mais de 400 km na estrada. Com um tanque cheio, um carro popular pode percorrer mais de 600 km na cidade e até pouco mais de 800 km na estrada.
Tanto o motor AGT 1500 do M1 Abrams quanto os motores a jato das aeronaves são motores de turbina a gás. Eles funcionam comprimindo o ar, misturando-o com combustível e queimando essa mistura em uma câmara de combustão. Os gases de alta energia resultantes dessa queima passam por uma turbina que gira e gera a energia mecânica necessária para a propulsão ou, no caso do M1, para a tração do blindado. O princípio de funcionamento de um motor de turbina a gás é relativamente simples e idêntico ao dos motores a jato usados nos aviões atualmente. Mas vamos entender usando um motor a jato como exemplo. O processo começa na parte dianteira, onde um grande fã suga o ar atmosférico e lança geralmente 20% desse ar para dentro do motor. Os outros 80% passam por fora do motor, que gerarão a propulsão do avião efetivamente. Esses 20% de ar que entram para dentro do motor passa por uma série de vários estágios de compressores em sequência que irão comprimir o ar, ou, em outras palavras, deixar esse ar bem compactado. Esse ar então segue o seu caminho e entra na câmara de combustão, onde será misturado com combustível e ocorrerá a inflamação dessa mistura. Uma vez inflamado, o ar em alta velocidade resultante dessa queima é direcionado para fazer girar a turbina. E é o giro da turbina que produz trabalho mecânico, fazendo girar o eixo do fã lá na frente. No motor de turbina a gás, o princípio e o processo é exatamente o mesmo, com a diferença de não existir aquele grande fã lá na frente e o design poder ser levemente diferente de motor para motor. No M1 Abrams, o princípio é o mesmo. O ar entra pela parte frontal e logo é comprimido pelos diversos estágios de compressores, com a diferença de que aqui todo o ar entra no interior do motor. Depois passa pelos compressores de alta pressão e é inflamado na câmara de combustão e faz girar as turbinas. Este motor possui dois eixos separados. O secundário, que é conectado a uma caixa de engrenagens e é movido pelos compressores de alta pressão, fornecendo eletricidade, força hidráulica, entre outros, para os sistemas do tanque. E o eixo primário, que é conectado à turbina principal, é o que faz girar a roda dentada que faz o tanque andar, passando antes por uma caixa de redução. E como motores de turbina a gás geram um jato de ar muito quente na traseira, o que os deixa extremamente visíveis para mísseis guiados pelo calor, no M1, esse ar passa primeiro por um trocador de calor, onde ele é misturado com ar frio proveniente dos compressores, e assim torna a sua assinatura muito mais discreta. Depois é expelido na parte traseira do tanque, mas ainda assim é um ar bem quente. Tanques possuem esteiras, também chamadas de lagartas, no lugar dos pneus que os carros possuem. E elas possuem diversas vantagens. A primeira delas é a distribuição e a transferência mais adequada do peso do veículo para o chão. Isso evita que o enorme peso do tanque danifique os pavimentos por onde quer que ele passe, algo que poderia acontecer caso o peso não fosse assim tão bem distribuído. A outra vantagem é que as esteiras aumentam significativamente a capacidade off-road do tanque, na verdade de qualquer veículo que possua esteiras, permitindo que ele ande literalmente por qualquer tipo de terreno ou até passe por grandes obstáculos sem ficar preso. Porém, uma pequena desvantagem pode estar na maneira como tanques curvam. Isso porque, para curvar, tanques aceleram mais uma das esteiras em relação à outra, o que sempre acaba criando pequenos danos aos pavimentos. Situação que pode se agravar se ele decidir fazer um 360 no mesmo lugar. Mas isso mostra que, embora o alto peso que possuem, tanques são sim bem manobráveis. E você notou o quão estável esteve o canhão durante o giro? Bom, a estabilidade dos canhões dos tanques é algo impressionante e muito bem feito, e tem uma história interessante sobre eles. Lá em 1986, as Forças Armadas da Alemanha queriam demonstrar o quão bem feito era a suspensão e o sistema de estabilização do canhão do seu tanque, o Leopard 2. Para isso, eles colocaram um copo de bebida na extremidade do canhão de 120 mm e colocaram o tanque para andar sob terrenos acidentados. E realmente, os sistemas do tanque cumpriram com a sua missão e mantiveram o copo perfeitamente estável sem derramar nenhuma gota. E é exatamente esse mesmo canhão que, a partir de 1980, passou a ser usado no M1 Abrams. A Rheinmetall, a empresa alemã que o fabrica, licenciou a tecnologia do RH-120 para ser produzida nos Estados Unidos, onde foi adaptada e redesignada como M256, e é fabricado até os dias atuais, principalmente para a guerra na Ucrânia, tendo se provado ser um canhão extremamente bem feito. Ele é um canhão de alma lisa, o que significa que o interior do cano é liso e não possui estrias como geralmente os canos das armas são, possuindo estrias para que a bala saia girando e aumente a sua precisão.
Neste canhão, a ausência de estrias permite maior velocidade do projétil e maior precisão em tiros de longo alcance. O M1 Abrams é um tanque de batalha principal, ou MBT, desenvolvido nos Estados Unidos e amplamente utilizado pelo Exército dos Estados Unidos e pelos fuzileiros navais, além de ser exportado para vários aliados ao redor do mundo. O tanque foi nomeado em homenagem ao General Craig Abrams, um comandante notável durante a Guerra do Vietnã e um ex-chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos. Desde a sua introdução, nos anos 1980, o M1 Abrams se destacou por sua combinação de mobilidade, blindagem e poder de fogo, tornando-se um dos tanques mais avançados e respeitados do mundo, especialmente por possuir um motor de avião multifuel no seu interior.